E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo e hoje a gente vai começar a falar sobre o Naive Bayes, algoritmo esse que é muito importante para a criação de filtros anti-spam de e-mail, também é muito usado para a detecção de sentimento em texto, principalmente Twitter. Então, para saber se um tweet está falando bem ou mal de alguma coisa. Então, é desse algoritmo que a gente vai tratar hoje. Essa é a parte sem código, onde eu vou explicar por alto como funciona o algoritmo. E na parte 2 a gente vai realmente botar a mão na massa e implementar. Uma coisa interessante do Naive Bayes é que ele é um algoritmo. Uma coisa interessante do algoritmo Naive Bayes é que ele é simples. E soluções simples podem ser bastante poderosas dentro da computação. Ainda que não seja sempre lembrado, o algoritmo Naive Bayes é uma proposta simples, bastante rápida e bem robusta. Ele possui uma série de aplicações que trabalham bem com problemas envolvendo processamento de linguagem natural. Então, falou em processamento de linguagem natural, falou em algum tipo de análise da semântica de uma linguagem natural como inglês, português, francês e tudo mais. Naive Bayes é muito bom para lidar com isso. O classificador Naive Bayes ele pertence a uma família de classificadores probabilísticos baseados no Teorema de Bayes. E eu já falei de Teorema de Bayes no vídeo passado, eu recomendo que você assista ele antes de ver esse daqui, porque eu já vou tratar algumas coisas um pouco mais aplicadas desse teorema. O Naive Bayes ele tem a habilidade, por exemplo, de predizer o conjunto de um texto, como um pedaço de uma notícia. Ele pode dizer, por exemplo, se a notícia é tendenciosa ou não é. Ele pode analisar um texto de um consumidor para dizer se ele está falando bem ou mal do produto. Então, tudo que envolve processamento de semântica de linguagem natural, o Naive Bayes ele lida muito bem com esse tipo de coisa. Ele calcula a probabilidade de um texto pertencer a um determinado conjunto. E se ele pertence a um conjunto, isso é o mesmo que dizer que ele recebeu um determinado rótulo. O rótulo determina o conjunto ao qual aquele texto vai pertencer. E ele vai ter esse rótulo dependendo da probabilidade. Se ele tiver uma probabilidade maior de pertencer a um determinado conjunto, então ele vai receber aquele rótulo, o rótulo daquele conjunto. Essas probabilidades são obtidas pelo Teorema de Bayes, e é aí que é importante você entender bem esse teorema para entender o algoritmo Naive Bayes. O Teorema de Bayes descreve a probabilidade de ocorrência de um determinado evento baseado em conhecimento a priori de condições relacionadas. Então é igual a gente falou naquele vídeo. O Teorema de Bayes permite incorporar novas conclusões, novos dogmas, novo conhecimento. Então, se você adquire um novo conhecimento de determinada coisa, o Teorema de Bayes permite que você ajuste essas probabilidades baseadas no conhecimento que você acabou de adquirir. O classificador Naive Bayes tende a funcionar bem para pequenos conjuntos de amostras, ou seja, para conjuntos de dados bastante pequenos, sendo superior a classificadores estado-da-arte, até mesmo os que são baseados em arquitetura Deep Learning, nessas condições. E como eu falei, o Naive Bayes costuma ser usado para diagnóstico de doença, para análise de sentimento em tweet, para saber se um tweet está falando bem ou mal, se a pessoa está feliz ou triste por aquele tweet. Para classificar e-mails como spam, eu vou mostrar como é que a gente cria um filtro que detecta se uma mensagem é spam ou não, usando o algoritmo Naive Bayes. Então vamos focar agora o restante do vídeo em entender o algoritmo Naive Bayes com um exemplo bastante didático. Vamos supor que a gente está querendo saber se um determinado tweet foi escrito pelo Donald Trump ou não. America first. America first. Então a gente vai usar o Naive Bayes para analisar um determinado tweet e verificar se aquele tweet pertence ou não ao presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Para isso a gente vai criar um conjunto de treinamento e para o Naive Bayes funcionar ele precisa de um conjunto de treino onde você vai pegar um conjunto de tweets que pertencem ao Trump e um conjunto de tweets que não pertencem ao Trump para poder fazer esse treinamento.
Então eu peguei aí 5 tweets, dos quais 3 pertencem ao Donald Trump e 2 não pertencem ao Donald Trump. Claro que no exemplo real você trabalharia com conjuntos bem grandes, mas para a gente manter o exemplo aqui bem didático, vamos supor que a nossa base só tem 5 tweets, que fica mais fácil de calcular e entender como o processo é feito. Então tem o primeiro tweet que está escrito Make America Great Again. Bom, isso claramente foi escrito pelo Donald Trump, então ele recebe um rótulo de tweet do Trump. Tem esse outro tweet aqui. Falta uma banda que una todas as tribos, como foi o Nirvana. Esse é um tweet famoso, bastante antigo do Dinheiro Preto, e então ele não é do Trump. Então a gente vai rotular esse tweet como não pertencente ao Trump. E eu já sei o que vocês vão falar, eu estou misturando tweets em inglês e em português. Para esse exemplo eu estou. Num exemplo real é claro que a gente trabalharia com o mesmo idioma, mas é só para deixar o exemplo um pouco mais divertido. Tem um terceiro tweet aqui que é parte de um tweet do Trump que diz We are prepared to launch a great fire and fury on North Korea. Estamos prontos para lançar um grande fogo e fúria na Coreia do Norte. Esse tweet é do Trump. Outro tweet do Trump que está na nossa base de dados. I too have a nuclear Bilton, but it is a much bigger and more powerful one than his, and my Bilton works. É aquele tweet do eu tenho um botão nuclear também, ele é muito maior e mais poderoso que o dele e o meu funciona. E tem um último tweet aqui que não pertence ao Trump, que está escrito o seguinte: me recuso a encontrar o valor do X, porque acho que o X deve mostrar o seu valor através de atitudes. Claramente esse tweet não foi feito pelo Trump, então essa base de dados minha contém esses 5 tweets aí. 3 que pertencem ao Trump e 2 que não pertencem ao Trump. Aí vamos supor que apareceu agora um 6º tweet. O tweet tem a seguinte frase: Make my Bilton great again. Será que esse tweet foi escrito pelo Trump ou não? E qual a probabilidade desse tweet pertencer ao Trump? É isso que o Naive Bayes vai nos dizer agora. Sabendo que o Naive Bayes é um classificador probabilístico, queremos calcular a probabilidade da sentença Make my Bilton great again pertencer ao conjunto de tweets escritos pelo Donald Trump. Esse tweet não é real, o Trump não chegou a escrever isso, mas baseado no conhecimento que a gente tem na nossa base de dados, a gente vai tentar verificar se é provável que o Trump escreveria um tweet desses ou não. Baseado nessa maior probabilidade, se esse tweet tiver maior probabilidade a pertencer ao conjunto de tweets do Donald Trump, aí a gente vai atribuir a ele o rótulo de tweet do Trump. Usando a linguagem matemática, principalmente da estatística, queremos determinar se P Trump tal que Make My Bilton Great Again, essa notação é o mesmo que dizer qual a probabilidade do tweet pertencer ao Trump, sabendo que a expressão analisada é Make My Bilton Great Again. Para calcular essa probabilidade, a primeira coisa que fazemos ao criar um modelo de aprendizado de máquina é decidir o que usar como características. Chamamos de características ou features as peças de informação que extraímos do texto, e essas informações que extraímos do texto, vamos usar ela para calcular a probabilidade do tweet pertencer ou não ao conjunto de tweets do Trump. Então a gente vai extrair features, ou seja, a gente vai extrair características que vão ser importantes para eu tomar essa decisão de saber se o tweet pertence ao Trump ou não. Por exemplo, se estivéssemos criando um classificador para verificar se uma pessoa tem uma doença ou não, um conjunto de características ou features que a gente poderia usar é, por exemplo, a altura da pessoa, o peso da pessoa, o gênero da pessoa. Todas essas informações dão pistas importantes para a gente tomar a decisão de saber se a pessoa tem uma determinada doença ou não. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai extrair informação do texto para saber se ele pertence ou não ao conjunto de tweets do Trump. No problema de classificar o tweet como pertencente ao conjunto de tweets do Trump ou não, não temos características numéricas. Note que a gente está trabalhando com texto puro, e se a gente está trabalhando com texto puro,
fica mais difícil a gente aplicar o nosso ferramental estatístico. Como é que a gente vai calcular a probabilidade daquele tweet ser do Trump ou não, se não existe informação numérica a ser analisada? Então, o que fazemos? Simples, a gente vai fazer uma coisa que se chama calcular a frequência das palavras. Vamos ignorar a ordem das palavras e a forma como as sentenças são construídas e vamos lidar diretamente com as palavras de cada tweet. E o que a gente vai fazer? A gente vai contar quantas vezes cada palavra aparece no conjunto de tweets do Trump. Isso é o que a gente chama de calcular a frequência. A frequência é a contagem de vezes que uma palavra ocorre. Assim, vamos supor que no conjunto de tweets do Trump a palavra great aparece 3 vezes. Isso significa que a frequência da palavra great é igual a 3. Isso parece simples, parece até uma coisa meio bobinha, mas funciona muito bem na prática, como a gente vai ver aí ao longo da aplicação da técnica. Então a gente precisa calcular as probabilidades usando as frequências das palavras. Para isso a gente vai usar conceitos básicos de probabilidade e o teorema de Bayes, que a gente já abordou no vídeo passado, eu recomendo que você assista. O teorema de Bayes ele é útil para o cálculo de probabilidades condicionais, permitindo sobretudo que os eventos possam ser invertidos, igual estou colocando aí na tela para vocês. Pelo teorema de Bayes, a probabilidade P do eventual ocorrer dado que o B aconteceu é igual à probabilidade de B ocorrer dado que A aconteceu, multiplicado pela probabilidade de ocorrer A, dividido pela probabilidade de ocorrer B. Se a gente aplicar esse mesmo teorema para o problema que temos, que é, ou seja, calcular a probabilidade do tweet ser do Trump, sabendo que a expressão é Make My Billiton Great Again, quando a gente aplica isso ao teorema de Bayes, o que nós temos é o seguinte: temos a probabilidade P de ser do Trump tal que a expressão é Make My Billiton Great Again é igual à probabilidade de Make My Billiton Great Again, sabendo que este é um tweet do Trump, multiplicado pela probabilidade do tweet ser do Trump, dividido pela probabilidade da expressão ser Make My Billiton Great Again. Como a única coisa que a gente quer é descobrir qual probabilidade é maior, e qual probabilidade que eu estou falando, a gente quer saber qual é maior. Se P, Trump, sabendo que Make My Billiton Great Again, é maior do que a probabilidade de não ser tweet do Trump, sabendo que a expressão é Make My Billiton Great Again. A gente tem essas duas probabilidades e a gente quer saber qual é maior. Se a gente abrir as duas equações, eu vou colocar aí na tela para vocês verem, vocês podem notar que ambas têm um divisor, que é um divisor P, Make My Billiton Great Again. Como as duas expressões têm esse divisor e a gente quer saber qual das duas expressões é a maior, então a gente pode descartar essa probabilidade para simplificar os nossos cálculos, mantendo o resultado igual. Não mantendo o resultado igual, mas mantendo o resultado certo. A gente pode cortar esses dois divisores e trabalhar só com a parte de cima da fração, que a gente vai chegar a um resultado final correto. Então o que falta é descobrirmos qual probabilidade é maior. Se é a probabilidade de Make My Billiton Great Again, sabendo que é um tweet do Trump, multiplicado pela probabilidade de ser um tweet do Trump, ou se a probabilidade de Make My Billiton Great Again, sabendo que ele não é um tweet do Trump, multiplicado pela probabilidade de não ser um tweet do Trump. Para a gente calcular a probabilidade de Make My Billiton Great Again, sabendo que é um tweet do Trump, para a gente calcular essa expressão, a gente tem que contar quantas vezes a expressão Make My Billiton Great Again aparece no conjunto de tweets do Trump e dividir isso pelo total de todos os tweets que existem no conjunto, dando assim o resultado final. Só que se você observar bem isso que eu estou conversando com vocês, temos um problema. A expressão Make My Billiton Great Again não existe nos dados de treinamento. Não existe esse tweet exatamente no conjunto, o que torna essa probabilidade igual a zero. E como você pode perceber aí, um dos problemas que a gente tem é que esse tweet, a gente sempre vai tentar verificar se um tweet pertence ao conjunto ou não de tweets do Trump.
E esses tweets que a gente verifica, é muito provável que eles não existam no conjunto. Então essa probabilidade sempre vai dar alguma coisa igual a zero, que não é o que a gente quer. Então a gente ajusta essa técnica com o conceito de naive bias, a parte naive. O que é esse naive? Isso é o mesmo que dizer que esse é um bias ingênuo. Naive é ingênuo em inglês. E o que significa essa parte naive, essa parte ingênua? A gente vai assumir que cada palavra dessa expressão é independente uma das outras, calculando a probabilidade de cada palavra sozinha, de cada palavra independentemente. Isso significa que não procuramos pelas frases completas ou tweets completos, mas sim por palavras individuais. Então, baseado nisso, tendo isso em mente, temos que a probabilidade de ocorrer Make My Billiton Great Again é a mesma que calcular a probabilidade de make multiplicado pela probabilidade de my multiplicado pela probabilidade de button multiplicado pela probabilidade de great multiplicado pela probabilidade de again. Ufa! Essa notação é bastante robusta e muito útil na prática, porque cada palavrinha vai aparecer no conjunto de tweets do Thump. Principalmente se a sua base de dados for bastante completa, tiver bastante informação. E é isso que faz o modelo funcionar tão bem na prática, com uma quantidade pequena de dados, ou até mesmo com informação rotulada incorretamente. Como você vai contar quantas vezes cada palavra aparece no conjunto de tweets do Thump, a maioria de dados corretos vão fazer essa técnica aí funcionar muito bem. E o próximo passo é incorporar esse conceito de calcular cada probabilidade independentemente, que é o conceito do naive. A gente vai aplicar isso na equação anterior. Então agora nós temos a probabilidade de ocorrer Make My Billiton Great Again, sabendo que este é um tweet do Thump, é a mesma coisa que calcular a probabilidade de make, sabendo que é um tweet do Thump, multiplicado pela probabilidade de my, sabendo que é um tweet do Thump, multiplicado pela probabilidade de button, sabendo que é um tweet do Thump, multiplicado pela probabilidade de great, sabendo que é um tweet do Thump, e multiplicado pela probabilidade de ocorrer a palavra again, sabendo que é um tweet do Thump. Cada uma dessas palavras individualmente tende a aparecer inúmeras vezes no conjunto de treinamento, principalmente se ele for bem representativo. Basta calcularmos a probabilidade de cada palavra para sabermos se Make My Billiton Great Again pertence ao conjunto de tweets do Thump ou não. O cálculo da probabilidade consiste em contar a ocorrência das palavras ou dos tweets no conjunto de treinamento. Primeiramente, vamos calcular o que a gente chama de conhecimento a priori de cada conjunto. Temos que a probabilidade de ser um tweet do Thump é de 3 dividido por 5, já que temos 3 tweets do Thump no conjunto total de 5 tweets. Então a probabilidade de um tweet ser do Thump é 3 dividido por 5. Logicamente, a probabilidade de não ser um tweet do Thump é 2 dividido por 5, já que só temos 2 tweets no conjunto de 5 tweets que não pertencem ao Donald Trump. Para calcular a probabilidade de great, sabendo que é um tweet do Trump, temos que contar quantas vezes a palavra great aparece no conjunto de tweets do Trump. E olhando os tweets aí na tela, a gente pode perceber que great aparece 2 vezes. E o total de palavras sem repetir de tweets do Trump é 39. Então, se a gente pegar todas as palavras de tweets do Trump sem repetir, temos um total de 39 palavras. Assim, a probabilidade de sair da palavra great sabendo que é um tweet do Trump é 2 dividido por 39. Calculamos a ocorrência das palavras tanto no conjunto de tweets do Trump quanto no conjunto de tweets que não pertencem ao Trump. Entretanto, no outro conjunto dá um problema. Se você observar bem, no conjunto de tweets que não pertencem ao Trump, a palavra great não aparece nenhuma vez.
Isso significa que a probabilidade de ser great, sabendo que não é um tweet do Thumb, é igual a 0. E como a gente multiplica todas essas probabilidades, se alguma palavra não aparece no conjunto, você multiplica tudo por 0, o que é bastante inconveniente, já que você descarta todo o cálculo e toda a multiplicação se torna nula. Então a gente precisa de algum artifício matemático para lidar com esse problema. Né? Igual eu estou colocando aí na tela. Se você tiver a probabilidade de make não ser um tweet do Thumb multiplicado pela probabilidade de my não ser tweet do Thumb e assim sucessivamente, quando chegar na probabilidade de ser great, sabendo que não é um tweet do Thumb, essa probabilidade vai dar 0 e vai zerar todas as outras. Para resolver esse problema, a gente usa uma técnica que se chama suavização de Laplace. Adicionamos 1 na parte de cima da fração de todas as probabilidades que calculamos, de forma que probabilidade igual a 0 nunca aconteça. Para normalizar isso, no divisor, a gente vai somar o total de possíveis palavras que aquele conjunto tem, fazendo com que a divisão nunca seja superior a 1. Como assim? Eu vou mostrar isso com exemplos para a gente entender. A suavização de Laplace, você soma embaixo o total de palavras aí do seu conjunto. E a gente vai fazer esse cálculo para cada palavrinha do tweet que a gente está tentando verificar se pertence ao Thumb ou não. A gente quer verificar se o tweet Make My Bilton Great Again, ele é ou não é um tweet do Thumb. Então a gente vai ter que calcular para cada palavra a probabilidade de ser make, sabendo que é um tweet do Thumb, e a gente também vai calcular a probabilidade de ser make, sabendo que não é um tweet do Thumb. Então, pessoal, nessa situação aí, nesse contexto todo, temos 60 palavras que ocorrem no conjunto de todos os 5 tweets. 60 palavras sem repetir. Como o conjunto de possíveis palavras é 60, aplicando a suavização de Laplace, temos que a probabilidade de ser great, sabendo que o tweet é do Thumb, é igual a 2 mais 1 dividido por 34 mais 60. 2 porque a palavra great aparece 2 vezes no conjunto de tweets do Thumb. O 1 porque você tem que somar mais 1 na suavização de Laplace, dividido pelo 34, que é o total de palavras que ocorrem nos tweets do Thumb, mais 60, que é o total de palavras que acontecem em todo o conjunto de tweets. E você vai fazer esse cálculo para cada palavrinha do tweet que você quer verificar se pertence ao conjunto de tweets do Thumb ou não, que é Make My Bilton Great Again. No caso da palavra make, você vai calcular duas probabilidades. A probabilidade de ser make sabendo que é um tweet do Thumb e a probabilidade de ser make sabendo que não é um tweet do Thumb. No primeiro caso, nós temos um mais 1, porque a palavra make aparece uma vez no conjunto de tweets do Thumb, mais 1, que é sempre mais 1 que a gente soma, dividido por 34, que é o total de palavras que acontecem no conjunto de tweets do Thumb, mais 60, que é o total de palavras que acontecem nos dois conjuntos. Você vai calcular a mesma coisa na segunda probabilidade, que vai ser igual a 0 mais 1, 0 porque make não aparece nenhuma vez no conjunto de tweets que não pertence ao Thumb, mais 1, que é sempre mais 1, dividido por 26, já que ocorrem 26 palavras nos tweets que não pertencem ao Thumb, mais 60, porque 60 é o conjunto total de palavras em todos os tweets. Como você pode perceber nesse caso, a probabilidade de make sabendo que é um tweet do Thumb é maior. E você vai fazer esse cálculo para todas as palavrinhas, o my, o Bilton, o great e o again. Eu vou colocar na tela aí todas essas probabilidades aí para você poder conferir. E o que você vai fazer depois? Você vai multiplicar todas essas probabilidades calculadas. Todas as probabilidades da palavra sabendo que é um tweet do Thumb e também calcular todas as probabilidades da palavra sabendo que não é um tweet do Thumb, separadamente. Eu vou colocar as duas na tela aí para você não se perder. Então, a probabilidade de ser make, sabendo que é um tweet do Thumb, multiplicado pela probabilidade de mais, sabendo que é um tweet do Thumb, multiplicado pela probabilidade de ser button, sabendo que é um tweet do Thumb, multiplicado pela probabilidade de ser great, sabendo que é um tweet do Thumb,
multiplicado pela probabilidade de ser again, sabendo que é um tweet do Trump, multiplicado pela probabilidade de ser tweet do Trump. Como vocês devem lembrar, esse cálculo aí eu estou aplicando em cima do teorema de Bayes. Esse cálculo aí vai dar 5,88 vezes 10 a 9, ou seja, um número bem pequenininho. Agora a gente vai fazer esse mesmo cálculo para a probabilidade de ser make, sabendo que não é um tweet do Trump, multiplicado pela probabilidade de mais, sabendo que não é um tweet do Trump, multiplicado pela probabilidade de button, sabendo que não é tweet do Trump, multiplicado pela probabilidade de ser great, sabendo que não é tweet do Trump, multiplicado pela probabilidade de ser again, sabendo que não é tweet do Trump, multiplicado pela probabilidade de não ser tweet do Trump. Jogando todos esses valores aí que a gente calculou nessa equação, a gente vai ter 8,50 vezes 10 a menos 11, se eu não tiver errado nenhum cálculo aí. Então, qual das duas probabilidades foi maior? Foi a primeira. Então, com isso, nosso classificador define que o tweet Make My Build Great Again muito provavelmente faz mais sentido ele pertencer ao conjunto de tweets do Trump. Então esse foi o nosso exemplo básico, espero que tenha dado para entender aí. Se não tiver entendido, põe aí nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida aí que eu vou procurar responder você. E para melhorar o nosso Naive Bayes, a gente pode aplicar duas técnicas que vamos usar no vídeo da parte do código do Naive Bayes. A primeira é o que chamamos de remoção de stop words. Stop words são palavras que comumente aparecem no texto e que não acrescentam muito a classificação. São palavras como, por exemplo, preposições, artigos, né? A, o, preposições no caso de, da, alguns advérbios, muito, pouco, assim, palavras assim a gente vai remover porque elas não acrescentam muita classificação. Então, por exemplo, numa sentença como but it is a much bigger, faz sentido a gente remover essas palavras comuns de acontecer, caso do but, it, is, o are, e deixar só bigger. Podemos também usar uma técnica chamada de TF e DF, que a gente vai usar na parte do código também, que introduz penalidades em palavras que aparecem muito em ambos os conjuntos. Então, se uma palavra aparece muito no conjunto de tweets do Trump e tweets que não pertencem ao Trump, a gente vai adicionar uma penalidade para essa palavra não contar muito no resultado final. Tá certo? E é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha dado para entender. Eu vou continuar essa série aí falando de algoritmos de aprendizado de máquina importante. Um dia a gente vai chegar em Deep Learning, prometo. E é isso, aquele abraço, curta, compartilha, se inscreva no canal e falou!